Oi, gente. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, Chibata? Atualidades no ar, tudo. E você? Tudo jóia. Então tá bom. Será que o pessoal tá reparando que tá de cenário novo aqui? Hoje eu jogo em casa hoje. Muito bem. Eu tô falando que eu jogo em casa hoje porque nosso tema é justamente futebol. Hoje aqui. Futebol não vamos virar comentaristas aqui da rodada. A gente gosta, mas a gente não vai fazer isso aqui. E a Cleusa gosta mais do que a minha pessoa. É verdade, eu acho que sim. Acho que sim, não, com certeza. A Cleusa adora futebol. Adora. Eu me divirto bastante. E ela tá de azulzinha assim porque o time dela, porque a América tá ganhou, azul, pessoal. Pronto. Ganhou a Libertadores. Aí ó, pronto, já denunciou. Não vale xingar a professora, certo? Se você é colorado. Pensar pode, escrever não. Eu sou colorado, mas outro colorado. Então eu vou pedir pro pessoal comentar, né, aqui embaixo qual é o meu time. Certo? Será que eles descobrem? Tipo aquele... Com essa camiseta aqui? Eu acho que descobre. Descobre. Tá bem. Foi legal, foi legal. Foi legal esse ano, foi legal. Escreve aí se você descobre. Acho que descobre tem a ver com essa combinação, né? Sim. Legal. Isso tem muito a ver, tem tudo a ver. Tá de combinação boa aí. Então vamos, gente, a gente está trazendo esse assunto, futebol, não como o esporte, a gente não vai, obviamente, comentar a rodada, mas o futebol como cultura, né? Como uma cultura brasileira, muito enraizada, talvez uma das maiores culturas, né, a partir do século XX no Brasil é o esporte futebolístico. A galera é simplesmente apaixonada por isso e reflete em vários sentidos o Brasil. A organização, os times, a corrupção, a violência. Então, o futebol dá para ser usado ou não como exemplo em redações, Cleusa? Me diga. Certamente, eu acho. Assim, olha só, o que a gente vai ter como aparato, como representação aí do futebol? A gente vai ter que o futebol invade, por exemplo, os campos da literatura, os campos das pesquisas em ciências sociais, antropológicas, né? E ele sempre tem esse estigma, essa marca, esse senso de curiosidade. Sim. Né? Então não só, porque aí vai haver uma leitura muito do século XX de dizer que é um esporte, é um símbolo que congrega as classes sociais, que congrega as diferenças, mas também porque é um símbolo que vem a representar melhor essas mesmas diferenças. E daí a gente pode ler sob diversos âmbitos, pessoal. Assim como os donos de times, vamos supor, de outros esportes, quando a gente vê futebol americano, basquete, né, beisebol, enfim. Assim como a gente pode fazer uma leitura de perfil social, tanto de quem é dono de time, quanto de quem é angariado aí para jogar, para trabalhar nesses esportes, a gente vai ter essa divisão social muito evidente no Brasil também, né? E por isso que dá para observar sob diversos ângulos, assim, o que o futebol tem sido e tem representado no Brasil desde a sua existência. Ora, desde a sua existência ele tem sido motivo de alegria, ok. Mas mais precisamente quando o futebol passou a render dinheiro, e isso a gente vai ter menos de 50 anos que isso acontece, que quando a gente vê os relatos da Copa de 50, do pessoal que perdeu, dizendo, né, que não dava mesmo dinheiro naquela época. E queriam fazer até um Bolsa Copa esses tempos aí, né? Dá uma grana para esse pessoal aí que levantou. Que levantou o caneco lá. Fora o Pelé, obviamente. Né? Queriam fazer. E que não tinha esse tipo de soldo como tem hoje, né? Nunca, né? Então tem bem menos tempo para isso. E o que ele tem sido? Ele tem sido uma representação aí que faz com que o universo social se modifique, né? De quem entra para o mundo do futebol. Então ele tem sido um trampolim para a ascensão social. Legal. Eu gosto muito Bom, futebol você tem várias entradas, né? Você pode usá-lo, né, como referência para muita coisa. O futebol, o esporte, né, no sentido geral, a gente já falou aqui do Trump e o futebol americano, né? Sim. Mas no Brasil a gente tem que lembrar, quando a gente estava com os protestos na rua, a questão da Copa, não vai ter Copa, né? As Olimpíadas, mas o futebol ficou muito enraizado. E todo mundo fala nessa coisa, bom,
bom, o futebol é aquele nosso pão e circo. Depois da Copa ninguém lembra de mais nada, né? Dessa vez não foi bem assim, né? Até porque o final da última Copa foi melancólico pro Brasil, né? O 7-1. Então vejam como essas coisas podem ser exploradas. Essa coisa do 7-1 parece o complexo de vira-lata lá do 58, lá do Nelson Rodrigues. Então a gente tem que pensar muito isso. E esse termo, essa expressão 7-1, né, tá servindo para muita coisa. Mais um 7-1, mais um 7-1. Como isso vai respingar na nossa cultura, no nosso complexo de inferioridade, quando a gente fala assim, aí ó, gente, mais um, a educação nossa é 7-1 também. Ou seja, virou uma expressão, né, que você pode usar e muito bem. Ela ganha uma ampliação, uma abertura de significado, né? Como ganhou o Complexo de Vira-Lata. O Complexo de Vira-Lata surge lá na crônica do Nelson Rodrigues em 58, em maio de 58, um mês antes do Brasil ganhar a Copa na Suécia, né? E ele trata desse nosso complexo diante do estrangeiro, diante da possibilidade, né, do europeu, da final, né, da história de amarelar na final, e o que isso significava simbolicamente para a nossa cultura, para a nossa identidade. E esse complexo de vira-lata, essa expressão, ela ganha uma notoriedade tão grande que ela passa a designar esse tipo de complexo em qualquer âmbito. Por isso, hoje, a gente pode ler o jornal e de repente está lá na seção de economia e vai dizer o viralatismo na economia, legal. E já tem uma referência aí super interessante e super carregada de repertório, mas é uma ampliação de significado. Sim. Como tem acontecido de maneira muito mais rápida, né, do que o complexo de vira-lata, aconteceu com o 7-1. Então, de repente, você está lá lendo uma parte do jornal que é o Cotidiano, que é, né? Diz, pois é, olha, segurança tomou mais um 7-1. Diz, opa. Sistema de saúde, educação brasileira, tomamos mais um 7-1. Né? E lembrando disso, né, temos Copa o ano que vem. Pois é. Certo? Então, você viu o cartaz da Copa, né? já? Vi. Você viu? Ficou bonito, né? Ficou bonitinho. E eu tava pensando assim, né, ficou bem soviético, achei aqueles raios assim. Eu falei assim, mas eles são soviéticos. Eles são. Ficou bem soviético, mas eles são soviéticos. Né? Ficou, embora não tenha mais esse nome, claro, né, eles têm essa raiz. Têm essa referência, claro, né, tal. Mas eu acho que ficou bem bonito, né? Ele tem uma coisa meio retrô, assim, ele ficou tem bonito. Coisas melancólicas nessa Copa de 2018, por exemplo, a Itália não tá nela. Isso, né? A Itália não vai estar. Então também tem coisa melancólica. Uma das grandes forças, né? Bom, aí eu também quero lembrar, já fizemos o futebol, né? O futebol político, o futebol do dia a dia. Eu gosto muito do futebol na nossa literatura e na nossa música. Né? A gente tem grandes, né? Grandes escritores e compositores na música que falam sobre e vão retratar o futebol, a alegria ou as tristezas do futebol, né? Um deles é o Chico Buarque, né? O Chico Buarque adora, né? Adora. Não tem quase disco dele que não tem lá uma musiquinha. O último disco, inclusive, fala também, né, de futebol. E ele tem músicas fascinantes, muito legais, então vale a pena conferir. Porque também aparece muito, né, o futebol. Eu lembro uma prova do Enem, por exemplo, que tinha um poema do Oswald de Andrade, né, um poema bem ao estilo modernista falando sobre futebol. Então, não dá, você não vai escapar, né, de precisar dessa referência. E uma referência tão fácil de utilizar, que é tão nossa, que você conhece tão bem, que você pode levar para falar sobre política, você pode usar como metáfora. Isso. Né? Na literatura, a gente também tem, né, cronistas, né, como o Nelson Rodrigues, né, que é um dos mais clássicos cronistas, né, um homem de jornal fluminense, roxo, falava muito sobre o futebol. Tem, né, eu lembro eu comprei isso aqui quando saiu, da revista Bravo, que é Literatura e Futebol, que são várias crônicas e vários contos. Então a gente tem desde Alcântara Machado, outro modernista paulistano, que vai falar lá sobre o Corinthians e Palestra, né? O Palmeiras, né? E Palestra. Gente, muita coisa. Lima Barreto, José Lins do Rego. Deixa eu aproveitar para chamar atenção para uma coisa. Olha que importante também, né? Quando a gente olha aqui todos esses nomes, mesmo na literatura, né? Vamos mostrar pertinho aí, ó. Mesmo na literatura, sim, pessoal, é um universo muito masculino. Sim. Tanto do jogo quanto legal, do comentário. Sim. E tem duas coisas bem importantes aí pra gente marcar o ano de 2017.
No ano de 2017, então, estabeleceu-se que todos os times da Série A do Brasil tinham que ter time feminino. Eu não sabia disso, legal. Tinham que ter time feminino sob pena de uma série de questões como multa e outras tantas, até de desclassificação se não tivesse, né? No futebol masculino. Mas vejam só como é o discurso. Existe aí, então, uma obrigatoriedade. Não se faz porque, puxa, que legal, vamos fazer futebol feminino, né? Tudo bem. É como acontece em outros tipos de, quem sabe, consciência e até acesso social, né? Então isso se dá também, houve essa abertura, todos os times, houve um campeonato brasileiro que todos os times que estavam na Série A participaram, né? E mais ainda, volta e meia, o que a gente tem aí? Meninas que fazem a cobertura jornalística nos campos de futebol, né? Que estão lá cobrindo tal time, e elas dão entrevista direto, dizendo o quê? Se o time tá ganhando, elas ganham aqueles elogios que nem sempre são reproduzíveis aqui também, né? Mas se o time está perdendo, elas começam a ganhar xingamentos também não reproduzíveis aqui, né? Então, quer dizer, a gente tem uma figura feminina dentro dos esportes de maneira geral e do futebol muito intensamente, que é uma figura feminina que não ganhou seu lugar social ainda, né? Nem como quem se coloca para dizer alguma coisa, nem como quem se coloca para participar desse jogo. É um jogo muito masculino. Ainda é, né? Tá em transição, eu vejo isso, eu tenho um filho pequeno, então na escola dele os meninos já treinam com as meninas. Nas escolas do bairro, aqui, tal, o pessoal já está treinando junto. Pelo menos aqui... mas né, a impressão que eu tenho, Shibata, é que assim, isso é uma faixa etária. Né? Quando a gente consegue... O que aconteceu? Tua xícara avisou que tem... Não, foi no celular. Olha, tua xícara avisou. Puxa Gol. Vida. Gol do meu time. Gol. Então, eu tenho a impressão de que quando eles brincam ainda de maneira geral, isso, assim, com também, crianças, contigo, ok. Mas na vida adulta eu acho que isso ainda é muito polarizado. Sim. Não vai ter a peladona dos caras aqui do bairro com, né? as mulheres. Com as mulheres. Agora, já vejo um passo à frente, assim, né? Os moleques porque eu não brincava. Acho que a nossa geração não brincava. O menino brincava de futebol e a menina, acho que as meninas jogam bola. Tem muito mais meninas jogando bola hoje. É muito menos estranho. Os pais deixam. Antes o pai não ia deixar a menina jogar bola. Então tem essa abertura, como por exemplo essa história dos times terem que ter um time feminino, né? Então, embora seja uma imposição, é uma maneira de começar a construir essa identidade também. Isso. Né? E esse lugar social para todo mundo. E é barato para um time do porte desses de primeira divisão bancar um time feminino. E isso impulsiona muito. Né? Infelizmente. Não por ser barato, mas infelizmente pelo comparativo de quanto ganha. Quanto ganha a Marta no futebol, quanto ganha o CR7. Né? CR7 e Neymar. Ou o Messi, Neymar, enfim, qualquer um deles. Sim. Né? Concordo plenamente. Então, estamos engatinhando devagarzinho. Bem devagarzinho. Bem devagarzinho. E olha, eu queria aproveitar para fazer uma referência para o pessoal aí também, a gente falou de literatura, Shiba, de análise mesmo, porque assim, às vezes a literatura e a música, elas fazem um contexto, pessoal, que está muito dentro do que está acontecendo, tá arraigado no processo, então, da coisa, do futebol, de qualquer coisa que elas tratem, né? E quem analisa, quem se propõe a analisar, a ler de fora, vai puxar outras conjunturas, vai dar outras referências, outros toques, né? Tem um livro chamado Universo do Futebol, que é do Roberto da Mata, um antropólogo urbanista, né? Um antropólogo urbano, na verdade, de questões urbanas, muito genial, que trata dos mais diversos assuntos, mas o livro que eu quero citar aqui se chama Universo do Futebol, é do início dos anos 80, é uma referência bastante interessante, a leitura é bem agradável, né? E ele faz essa explicação de que só vai entender, também é dele o que faz do Brasil, né? E que só vai entender o Brasil de fato quem já sentou numa arquibancada de estádio de futebol. Né? Então é uma questão assim bem bacana. Outro livro que vai fazer uma relação bastante interessante é um livro do Peter Burke que se chama Culturas Populares e Cultura da Elite. Então também vai fazer essa leitura mais ampliada, enxergando o futebol como algo que é simbólico socialmente. Legal. Então bacana aí a gente fazer essa você deve ter assistido já aquele... Eram curtas lá nos anos 80... Curta os Gaúchos. Você lembra desse agrupamento de curtas? Estou falando de filme, né? Curta um filme. E aí tem um dos curtas, não sei se você lembra, é chamado Barbosa.
Esse é baseado num conto do Perdigão, né, o primeiro nome dele, e que eles fizeram um filme, né, um curta. Né? E é muito legal, porque é a história do Barbosa, e esse aí é um outro fio que a gente pode puxar, que era o negro no futebol, certo? Que foi o goleiro da Copa, que levou os 2 gols na Copa de 50 contra o Uruguai, do Didia, né? A gente leva os 2 gols e ele é massacrado. O próximo goleiro negro que a gente vai ter vai ser o Dida. O Dida. Lembra? Todo mundo falava do complexo do Barbosa pro Dida. Exatamente. Né? Então é bem legal. Assiste esse. Deve ter no YouTube. Sabe que tem outro também, que é da Casa de Cinema de Porto Alegre, que se chama Meia Encarnada? Meia Encarnada, esse eu não vi. Quem protagoniza é o Lázaro Ramos. E também é sobre esse ingresso do negro no futebol. Olha que interessante. Sabe que, então, embora tem toda essa coisa, toda essa característica também dos grandes clubes brasileiros, gente, é assim, se fala de um futebol jogado na várzea por pessoas humildes, mas ao mesmo tempo ele vai começar a aceitar atletas negros depois de uma boa contingência. E houve clubes que aceitaram atletas negros só a partir dos anos 60, inclusive. Né? Então a gente tem essa referência muito explícita aí. Ou ainda de jogadores negros que contam de situações de antigamente, por exemplo, de dizer assim, a gente estava indo comemorar um título lá não sei aonde, e chegou no lugar, e o clube praticamente inteiro de negros, chegou no lugar e disse, mas aqui não podia entrar negro. Entende? Então, quer dizer, o futebol também exacerba essa condição de desigualdade social e de desigualdade racial que o Brasil tem, gente. E até hoje nos estádios, né? A gente vê. Isso. Quando a gente fala dessa história da Mata, por exemplo, de dizer que tinha que puir a calça jeans na arquibancada para entender o Brasil, né? É isso. Hoje a gente nem consegue mais puir a calça jeans na arquibancada, porque depois do advento Copa do Mundo, e daí sempre tem um lado interessante, bom, mas tem um lado desse descolamento, da exclusão. Como os ingressos passaram a ser mais caros por conta do advento das arenas do futebol, né, dos grandes clubes. Então, quer dizer, a gente passou a não ter mais aquele lugar que era das torcidas que eram as gerais, né, ou as coreias chamadas assim, a torcida que era mesmo o ingresso mais popular. Hoje, mesmo o ingresso mais popular é caro, é elitizado. O acesso aos estádios também é elitizado. Não dá pra gente deixar de considerar. Vou fechar com esse livro. Vai lá, força. Gente, ó, aqui, literatura contemporânea, um livro um livro do Sérgio Rodrigues, chamado O Drible, fantástico, ficção de primeira, premiadíssimo, né? Um livro que ganhou, acho que o Portugal Telecom chamava isso, hoje chama Oceanos, né? Hoje chama Oceanos, que é o maior prêmio da língua portuguesa. Esse livro vale muito a pena. As férias estão chegando, a gente já está começando a falar sobre temas importantíssimos, mais leves. Isso. Né? Então, fique esperto, né? Se organiza, arranje esse livro e faça essa leitura, porque vai te fazer muito bem, vai te trazer um repertório muito bacana. E outra coisa que eu acho que, para fechar, a gente não pode deixar de considerar, né, Chiba, é que assim, a gente tá falando e você tá vendo esse programa nesses dias em que, infelizmente, a gente rememora um ano da tragédia que aconteceu com o time da Chapecoense, né? E eu acho que, mais uma vez, a gente conseguiu perceber o quanto o futebol também promove esse congraçamento, o quanto ele é capaz de fazer com que quem poderia ser visto dentro de campo como adversário se torne irmão solidário absoluto fora dele. Foi bem bonito, né? Foi bem legal. Tentar, assim, eu acho que foi uma situação que também demonstrou quanto o futebol pode ser usado para menos violência e mais paz, compaixão, amizade, qualquer coisa aí em relação a isso. Gente, futebol, ó, pano pra manga, dá pra falar até morrer aqui. E é uma maravilha, se divertir com o futebol é uma coisa muito legal. Se divertir com o futebol, é um esporte, gente. Não esqueçam que isso é um esporte. Isso. É somente um esporte. Não é uma luta violenta, né? Não é isso. Por mais que as propagandas adorem falar que isso não é só um jogo. Mas eu gosto de falar assim... Né? Não, isso não é só futebol, isso é vida. Isso é vida. Mas isso é vida, não é violência. Não é violência. Né? Beleza? Um abraço, gente. Até semana que vem. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau, tchau.